Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Jogo Aberto Goiás, ligada aqui na TV Sucesso Band. Eu e a Tandara Reis vamos te colocar por dentro de tudo, principalmente do nosso futebol, do futebol de Goiás, mas na verdade hoje o Jogo Aberto Goiás está bem metido, hein? Nós vamos falar de futebol americano, vamos falar de Mundial de Balonismo, com o goiano fazendo bonito. Vamos falar do Vila Nova, que amanhã tem jogo importantíssimo em casa contra a Chapecoense. Vamos falar do Goiás, que joga fora, partida duríssima contra o Sport lá em Recife. E a gente vai falar de tudo sobre Libertadores e também Sul-Americana, competições que voltam à atividade hoje e já agora com jogos decisivos. Hoje, realmente um Jogo Aberto Goiás muito especial para você. Um abraço para você em todo o estado de Goiás. Eu também queria agradecer aqui o apoio sempre da Veste, que sempre deixa a Tandara mais elegante ainda, Linknet e também Biriba Atacadistas, nossos parceiros de todos os dias. Tandara, Vila Nova se preparando para um jogo importantíssimo amanhã e o torcedor precisa comparecer. O torcedor realmente está fazendo a diferença quando o Vila joga em casa. Boa tarde, Theo. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Realmente, né, o Vila Nova tem feito o fator casa ser o seu principal aliado nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tropeçou na última rodada, jogo fora de casa, e amanhã precisa vencer para continuar ali brigando entre os 4 primeiros. Acabou perdendo a posição para o Sport e o Sport amanhã enfrenta o Goiás. Então é dia da torcida colorada também ficar de olho no jogo da equipe rival. Vamos continuar falando do Vila Nova. Quem está acompanhando todos os detalhes da preparação da equipe colorada é o Matheus Medeiros e, segundo ele, o Vila Nova está fazendo as contas para o acesso. Vamos ver. Vila Nova fora do G4 depois de morar lá dentro por 4 rodadas seguidas. A derrota para o Brusque custou caro e ligou um alerta. Dúvidas aparecem por todos os lados. Será que acabou o encanto? Vem aí mais uma oscilação? Dá para acreditar no acesso? Claro que as respostas óbvias não existem, então todos partem para as contas para descobrir o que é preciso fazer nos 12 jogos restantes dessa Série B. Mas até isso tá difícil. Porque o Vila Nova não vence aqueles jogos teoricamente fáceis. Foram muitas as dificuldades encontradas contra os piores times da classificação, enquanto é quase implacável contra os melhores. E aí a história se resume em um passo à frente, outro atrás. As contas são inevitáveis e a comparação com a campanha do ano passado também. Na Série B de 2023, o Vila Nova estava dentro do G4 na penúltima rodada com 61 pontos conquistados. Para alcançar essa marca novamente, são necessários mais 19 pontos. Isso significa 6 vitórias e 1 empate. E o Colorado ainda tem mais 6 jogos para disputar dentro de casa. Então é fundamental que o time continue fazendo valer o mando de campo contra Chapecoense, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, Amazonas, Ponte Preta e Ituano na penúltima rodada. O Colorado segue invicto no Oba, com 10 vitórias e 3 empates. E nessa quarta-feira recebe a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento. É a hora de esquecer a decepção do fim de semana, para retomar a força na briga pelo topo. Alisson levanta a cabeça, é pro Henrique Almeida! Que golaço! Que golaço! Vermelhou! Gol! Vermelhou, vermelhou, vermelhou! É do Vila! Vila! E isso precisa acontecer de novo amanhã no Oba. Não tem jeito do Vila jogar tão mal como jogou no último sábado contra o Brusque.
e jogando bem, o Vila é favorito para vencer a equipe da Chapecoense, que está abrindo a zona do rebaixamento. Não sou dessa história de que acabou o encanto, não. Acho que o Vila tropeçou contra a equipe do Brusque e agora pode voltar ao seu caminho normal. Mas para isso vai precisar de você, torcedor. Você, torcedor, tem feito a diferença no Oba. Então é esquecer o que aconteceu sábado, lembrar do antes do sábado e comparecer ao Oba e empurrar ao Vila. A vitória é fundamental, porque se o Vila não vencer e de repente a equipe do Sport vencer o time do Goiás, pelo saldo de gols, o Sport pode passar o Vila. E o Vila precisa ficar com essa casca grossa dentro do Z4, porque você ficando ali, você ganha mais confiança. Amanhã é um jogo fundamental para o futuro do Vila nessa Série B. Como também é um jogo fundamental para a equipe do Goiás, que vai até Recife jogar contra o time do Sport. A minha conta é outra. A minha conta é de 45 pontos. É chegar a 45 pontos, se manter na Série B para a próxima temporada. A Tandara Reis, agora nessa reportagem, faz uma outra conta. Ela faz uma conta, de repente, do Goiás até pintar aí nas próximas rodadas dentro do Z4. Será? Depois de vencer o Avaí na Serrinha praticamente vazia, o Goiás quer emplacar uma sequência de vitórias para voltar a figurar entre os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. Para alcançar o objetivo, Wagner Mancini entende que o time precisa superar os seus limites. A gente não pode esperar que uma equipe vá vencer uma partida somente com a técnica, ainda mais jogar na Série B. Tem que ter disposição, tem que suar a camisa, mas para que a gente possa encostar no G4, nós temos que jogar mais, a gente tem que apresentar o melhor resultado também dentro de campo. Com 36 pontos, o Esmeraldino é o 9º colocado da Série B e está a 6 pontos de distância do Sport, clube que fecha o G4 da competição. Dessa forma, em um cenário ideal, o Goiás pode passar a depender apenas de si mesmo daqui a 2 rodadas. Nesta quarta-feira, o Verdão visita o Sport na Arena Pernambuco e, se vencer, o time goiano pode ficar a 1 vitória do G4. Para isso, o Goiás precisa fazer a sua parte e torcer por tropeços de Vila Nova, Ceará, América Mineiro e Avaí. Se o rival colorado perder e as outras 3 equipes não ganharem seus jogos, o Esmeraldino ficará a 3 pontos da zona de acesso. No entanto, internamente, o Alviverde passa por uma crise política e a preocupação da comissão técnica é não deixar que as divergências políticas afetem o dia a dia do elenco esmeraldino. A gente não tem como blindar de tudo, porque hoje, se você andar com o celular na mão, a todo minuto você vai ver alguma notícia. Então não tem como a gente blindar. Eu gosto sempre de falar para o meu atleta, para o meu elenco, que a gente tem que olhar no olho e falar a verdade sempre, ponto. Então, se a gente não tem uma campanha condizente com aquilo que foi investido e que o torcedor espera, nós vamos ter crítica, isso faz parte do futebol. Nós temos que entender, assimilar, falar um pouco menos, jogar um pouco mais. É uma frase antiga, mas é uma frase que cabe para esse momento do Goiás. Para que a gente possa readquirir o caminho, botar novamente a nossa equipe no eixo para que possa disputar perto do G4. Nós temos ainda jogo suficiente para isso. Bom, e falando do lado de fora do Goiás, atualizando você, torcedor do Goiás, ontem aconteceu uma reunião do Conselho Deliberativo. Dos mais ou menos 250 conselheiros, 66 compareceram. Mais ou menos 25% é pouco, hein? Lá no grupo do WhatsApp, aquele que é mais ativo, tem muito mais do que 66 pessoas falando, reclamando e falando alto. O que foi decidido? Quem comandou essa reunião do Conselho foi o que é hoje, interinamente, o presidente do Conselho, o Vanderlan Alcântara. Isso porque o Edminho Pinheiro está na Itália com compromissos pessoais. Mas o Vanderlan falou muito pouco.
Quem falou mais foi o Paulo Rogério, que foi o secretário da mesa. O assunto a ser definido com relação a diminuir o valor da mensalidade dos sócios. Hoje, R$ 300, a partir de janeiro do próximo ano, pela metade vai cair, vai ser R$ 150. Mas ficou muito claro pelas palavras do Paulo Rogério que ele realmente está rompido com seu primo, o Edminho Pinheiro. E o Paulo Rogério convocou uma outra reunião, isso antes, não ontem, isso antes. Ele pediu a convocação de uma outra reunião para tratar de outros assuntos, mas assuntos menores. Nada sobre SAF, nada sobre o estatuto atual do Goiás. E que até agora essa reunião não foi marcada. Ele disse que, se for o caso, ele vai à justiça. Ficou muito claro ontem que existe um racha dentro do Goiás e um racha na família Pinheiro. Vamos ver o que vai acontecer na metade do próximo ano, quando a gente tem a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo. E hoje o poder está na mão do Conselho Deliberativo. Só o Conselho Deliberativo pode mudar o estatuto do Goiás ou mudar a situação que está o Goiás. Tandara, já tem futebol americano no Estádio Olímpico, hein? Isso mesmo, o futebol americano tem ganhado cada vez mais visibilidade e aqui em Goiânia nós temos time de futebol americano que está competindo na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na volta do intervalo a gente vai falar muito mais sobre isso, mas antes o Teu José tem um recado para você. E aí, pessoal, o segundo semestre já chegou e não dá para deixar a saúde para depois, né? Mas você sabia que no SESI é o lugar certo para cuidar do nosso bem-estar? Só no SESI você pode receber orientação especializada em alimentação e nutrição, incluindo diagnóstico nutricional detalhado e planos alimentares personalizados. Se você é fã de esportes, são diversas opções, desde natação até vôlei, futsal, basquete, futebol de campo, dança e judô. Para quem prefere atividades físicas, oferecemos musculação, ginástica localizada, jump e programas específicos para adultos em exercício, sempre com o suporte necessário para se sentir saudável, forte e confiante. Faça parte da nossa comunidade e transforme sua vida hoje mesmo. Acesse agora sesegoias.com.br e matricule-se na programação que mais combina com o seu estilo. Saúde e qualidade de vida no SESI. É do seu jeito, é para todo mundo.